Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos nos unindo com este grupo maravilhoso que é do grupo Irmã Marisa, aqui em Osasco, São Paulo. E vamos envolvendo a nossa querida Marlene, que vai nos trazer a oração inicial deste Evangelho. Bom Evangelho a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva com seu amor e com a sua luz. Vamos iniciar o Evangelho da noite, pedindo a Deus, nosso Pai maior, e a Jesus, nosso Mestre querido, que possamos absorver todos os ensinamentos do Evangelho de hoje para a nossa evolução moral. Agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta seara bendita, participando desse evangelho maravilhoso, repleto de energias e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos agora envolver o nosso irmão Eurípides, que fará a lição do pão nosso. Muito bem, dona Marlene. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecidos que estamos de mais uma oportunidade de estarmos juntos absorvendo as lições do Evangelho. Então, nós temos hoje a lição número 68 do livro Pão Nosso, que tem o tema necessário acordar. É uma passagem de Paulo aos Efésios que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Necessário acordar. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade aos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas despreza relegada ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja,
a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, energia da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estrada atmosférica de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Esta mensagem, esta lição do nosso companheiro Emmanuel vem a calhar muito em nossa época, hoje, em função das necessidades de nos fortalecermos, de ajudarmos aqueles que mais necessitam. Apesar que todos nós estamos necessitados, todos nós estamos precisando uns dos outros, mas como ele coloca aqui, grande número de adventícios, que são aqueles ou religiosos, ou que se engajam assim, dizendo serem cristãos, na verdade, como ele coloca, entram na condição de aceitar alguns itens de Jesus, mas não admitem certas colocações do Mestre através do Evangelho. Então, vem a calhar mesmo esta lição nos nossos dias, porque através de termos várias e várias ocasiões de reencarne, como a doutrina espírita nos esclarece, já tivemos várias oportunidades de adentrar a condição de cristãos, de condições amorosas, de aprendizado e de auxílio a todos aqueles que necessitam a nossa volta. São precisas as condições de entendimento que nós devemos ter e as oportunidades que já tivemos. Por isso ele diz: acorde, já está passando o tempo de acordar, tanto do lado material como do lado espiritual. Nós sabemos que hoje existe uma série muito grande de revoltas, de blasfêmias contra Deus, contra a vida. Existem aí condições muito fáceis de ódio, de revoltas, que normalmente nós estamos vendo isso não só do lado de cá, do lado dos encarnados, mas do lado dos desencarnados. É uma quantidade muito grande que já nos foi orientado, revelado, que há necessidade da compreensão e a necessidade da paciência em função de tudo que já conseguimos absorver de aprendizado, mas não utilizamos, não conseguimos absorver para colocar isso em vida, colocar em uso pleno das oportunidades que temos.
Então, mais uma vez, nós devemos acordar? Sim. Inclusive, esta foi uma das orientações de ontem do nosso encontro, que a entidade nos informou que precisamos usar da caridade, precisamos exercer este nosso potencial de caridade, que todos nós temos algum tipo de auxílio para oferecer, para doar. Então, que possamos acordar, que possamos sair da condição de inércia, de apenas ouvir falar em Deus, ouvir falar em fé, ouvir falar em esperança e não nos mexermos e não nos incomodarmos. Vamos nos incomodar sim, porque fazemos parte desta mudança, porque estamos ainda no plano de encarnados. Então, vamos fazer e utilizar esses nossos potenciais. Agradecemos a Deus e passamos o nosso evangelho à nossa irmã Adilce. Boa noite a todos. É com muito carinho que nós estamos aqui para mais um estudo do nosso evangelho. E hoje é o nosso capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o nosso item de estudo são os itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita. E as palavras de Jesus. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Está registrado no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 38 a 42. E para nosso melhor entendimento, diz assim: os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por estas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade
tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dissemos, incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Olha, nos dias atuais, tem muito o que pensar, né? Esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, quando a gente já fala o título, já nos dá um certo tremor, né? Como é que nós vamos amar alguém que nos prejudicou, que só nos desejou o mal? Mas Jesus nos revelou como exercitar esse sentimento sublime que todos nós possuímos ao sermos criados por Deus. Porque o amor é o que define o nosso Criador, é a respiração de Deus, é o seu hálito divino impregnado de amor. E foi assim que nós fomos criados. Então, como filhos de Deus, todos nós somos iguais, desde o verme até o anjo, né? Mas o nosso item de estudo são os itens 7 e 8 que nós lemos, né? Cujo tema é se alguém te ferir na face direita. Infelizmente, muitas criaturas têm essa intenção, têm essa atitude na intenção de demonstrar uma superioridade que não existe, e sim inferioridade moral, porque a intenção é sempre humilhar, menosprezar, né? Como se dissesse ao outro que o outro é um inútil, como se ele nem precisasse existir, né? Uma situação bastante humilhante. Mas Jesus, ele não perdia a oportunidade de ensinar grandes lições através das atitudes humanas. E até aquele momento, o que eles tinham em mãos eram os ensinamentos de Moisés. Motivo, né, esse que os fariseus, eles ficavam longas horas, né, em discussões nas praças, na sinagoga, demonstrando, né, seus pontos de vista, sua arrogância, seu orgulho em impor aquilo que eles acreditavam, que eles achavam, mas eles pouco faziam para transformar o próprio coração. Olho por olho, dente por dente, como o preceito de Moisés, era o melhor a ser feito naquela época, né? Infelizmente, esse preceito, ele não incentivava o perdão, mas estimulava a vingança, dando ao ofendido o direito de cobrar na mesma moeda, na mesma medida, né? Todo o mal sofrido, quando ainda não sofriam ainda a segunda, terceira, quinta geração, né? Então, era uma coisa assim, uma punição que era realmente para que eles não cometessem, né, nenhum mal aos seus irmãos. Era uma lei dura? Era. Era punitiva? Era. Mas somente assim eles conseguiam conter aquele povo ainda rude, né, e que não tinham ainda uma compreensão da espiritualidade. Com Jesus, a lei de Moisés ganhou um brilho até então desconhecido. Porque Jesus, ele não veio modificar a lei de Moisés, mas ele veio dignificá-la, né? Então, disse Jesus, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, não resistais ao que vos fizer mal. E Emmanuel vem em nosso auxílio e nos esclarece que não devemos retribuir violência com violência,
enfrentar a crueldade com armas semelhantes, né? Porque isso é perpetuar o ódio, e somente o bem revela forças diferentes. O plano inferior, que nós, né, sabemos que existe, adota padrões de resistência reclamando o olho por olho e o dente por dente. E Jesus nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, cada ofensa. Quer dizer, você perdoou a primeira, a segunda, a 10ª, a 20ª, né? Então vai chegar uma hora que não existe mais a mágoa, né? Porque tanto que a gente já remoeu, já compreendeu, já pensou e chegou à conclusão de que não existe mais aquela mágoa. Mas enquanto a gente pensar na mágoa e ficar remoendo, mas sem tentar compreender, né, o que levou aquele irmão a nos ofender, a nos magoar, a mágoa ainda existe. Mas Jesus, né, vamos pensar no número de vezes que Jesus nos ensina a perdoar. E Jesus continua, né, as palavras de Jesus: eu, porém, vos digo que não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Difícil, né? Mas é interessante que naquela época os fariseus eles não compreendiam esse ensinamento e interpretavam falsamente que para eles seria encorajar a covardia. Infelizmente, né, nós temos assim muitos exemplos, principalmente as mãezinhas, né, quando os filhos entram na escola e eles falam: se alguém fizer alguma coisa com você, você resolve lá mesmo. Quando, na realidade, a gente deve, né, falar para as crianças: releva, deixa para lá, né, e fazer com que aquele amiguinho continue amiguinho, porque muitas vezes a briga passa, voltam, e quem fica com raiva muitas vezes são as mães, né? Então, que a gente possa rever os nossos conceitos em relação aos nossos filhos. Então, hoje, nós sabemos, através das orientações de Emmanuel, né, e de tantos benfeitores, que quando nós nos tornamos agressivos, nós perdemos a presença dos benfeitores espirituais. Porque com justiça, eles não compactuam, né, com qualquer manifestação de crueldade. E nós entramos em sintonia, né, com o plano inferior e permitimos a companhia, né, desses nossos irmãos ainda ignorantes no bem, e muitas vezes eles passam a nos controlar. Então, está aí também uma boa lição para nós mesmos, né, para que a gente possa fazer merecer a companhia dos benfeitores espirituais. E continua Emmanuel, né, que a melhor atitude diante de pessoas alteradas é manter a calma, a normalidade, até mesmo para manter a nossa racionalidade, porque nesses momentos a palavra, ela se reveste de reduzida função. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tenta defender, quanto mais a gente tenta se explicar, muitas vezes pior fica. Então, mantendo uma atitude saudável, de mais normal possível, relevando, tentando relevar naquele momento, porque na hora da ira, muitas vezes, a gente não consegue raciocinar, né? E é por isso que a gente entra em sintonia com esses nossos irmãos ainda ignorantes no bem. Mas o Emmanuel pede para nós, tenta manter a calma para que a gente continue dentro da razão. Porque quem grita já perde também, né? A razão já começa por aí. Infelizmente, nos dias atuais, no trânsito, né, é o maior exercício que nós temos, né, de poder relevar, muitas vezes, uma fechada, ou o irmão que quer passar na nossa frente, ou na fila do ônibus, ou na fila do mercado. Nós temos exemplos vários, né, para a gente poder exercitar esse ensinamento de Jesus. Então, no conselho de Jesus, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Não há convite à fraqueza e à covardia, mas apelo à superioridade. E o socorro vem. Somente a luz espanta as névoas, né? E o amor tem força suficiente para vencer o que não está bem. Que a gente tenha, né, essa clareza de entendimento, pedir no momento, né, de desconforto diante de alguém que está
extremamente desequilibrado, que a gente possa manter a calma, a normalidade e fazer uma prece no momento, para que a gente não entre nessa sintonia negativa, né? Então, não existe nada de covardia nem de fraqueza. A verdadeira coragem está em enfrentar, mantendo a nossa paz de espírito. E os ensinamentos de Jesus continuam. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. O que Jesus está nos dizendo? Ele nos aconselha a obediência, né? Porque a obediência, sem reclamar, é uma grande virtude. E uma virtude, ela nunca vem sozinha. Vem acompanhada de inúmeras outras virtudes, como a bondade, né? Por poder atender o pedido de muitas vezes de uma pessoa que está em desequilíbrio, em desarmonia. Vem também a virtude do desapego, né? Já que alguém te pediu a túnica e você dá também a capa, você dá também a sua roupa de baixo, isso é o desapego. Leva, meu irmão, vai com Deus, né? Que você faça o melhor proveito. Vem também a compaixão, né? De compreender o que aquele irmão está passando naquele momento, para poder querer tirar tudo aquilo que a gente acha que é nosso, né? Os nossos bens materiais, que pode ir, a gente não vai levar mesmo, né? E também a humildade em poder ser obediente às leis de Deus e fazer realmente o que Deus espera que a gente faça. E quando Jesus disse, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes, Jesus está nos aconselhando a auxiliar a quem tanto necessita, seja materialmente ou espiritualmente, e estaremos vivenciando o espírito de fraternidade que existe dentro de cada um de nós. Pode até acontecer que, num determinado momento, nós não dispomos de um auxílio material, né? Mas existe um ditado antigo que diz assim, que pouco com Deus é muito. E mesmo nesse pouco nós conseguimos dividir. E quando nós dividimos, nós acabamos somando. E somando nós também multiplicamos. Olha só que lindo, né? Mas que jamais nos falte a palavra de esperança, de incentivo, né? De boas palavras a quem a tristeza, o desânimo, a solidão, o desespero tem tomado conta. Quantas vezes as pessoas acabam discutindo porque elas estão passando por problemas naquele momento, né? Então, que a gente possa sempre ter uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, uma palavra amiga para quem precisa, né? E as palavras que saem do nosso coração, elas saem revestidas de boas vibrações, né? E boas vibrações, pensamentos, são como uma prece, né? Que vão até a espiritualidade superior, que Deus ouve essas orações, mesmo, né, que sejam palavras, ou mesmo até os nossos próprios pensamentos, né? Boas palavras, elas acalmam o coração e revestem, né, atingindo o coração de quem realmente está necessitado. Então, meus amigos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos incentiva que nos momentos em que o desequilíbrio está prestes a tomar conta da situação, que possamos relevar para melhor raciocinar. Quanto mais nos exaltamos, né, o que vai acontecer? Nós vamos permanecer nessa faixa vibratória, nós perdemos a razão e ficamos no mesmo nível de moralidade que a outra pessoa, né? Nós não estamos demonstrando superioridade. Então, Jesus não só nos ensinou, como ele exemplificou o bom proceder. A mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão. Desde o momento em que Jesus foi retirado da companhia dos amigos, né? Não só os apóstolos, os discípulos, né? Mas aquelas criaturas bondosas que o acompanhavam, durante o julgamento no Sinédrio, né? O caminho percorrido até o Gólgota e até os últimos batimentos cardíacos, Jesus manteve-se fiel a Deus. Em nenhum momento ele duvidou
né, daquilo que ele teria que passar, porque ele tinha feito bem feito, e ele sabia que ele ia passar por tudo isso, porque a humanidade naquela época ainda era um povo assim muito rude, né, mas é um povo que ainda não conhecia muita coisa. Jesus, quando nós pensamos, né, em toda a história, quando nós lemos os livros, quando nós assistimos os filmes, né, Jesus foi traído, foi negado, foi abandonado, foi humilhado, né? E em suas últimas forças físicas, ele ainda pediu por todos nós. A verdade é que Jesus tinha consciência, né, e compreendia que a grande maioria daqueles que o seguiam ainda estavam na infância espiritual. Foi por isso que o próprio Mestre veio trazer os ensinamentos, né, da espiritualidade ainda superior, né, a espiritualidade que Deus pediu a ele, vamos dizer assim, né, os ensinamentos que o próprio Pai pediu a ele, para que a humanidade desse um passo adiante. Mas Jesus, né, esse ser angélico e amoroso, ele antevia o futuro daquelas almas inquietas, né, que um dia, assim como todos nós, seremos anjos, né? Olha só. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, ela nos adverte que o ressentimento, né? Muitas vezes as pessoas falam alguma coisa para nós e nós, às vezes, na hora revidamos, como muitas vezes nós não revidamos, mas é uma enfermidade moral que contamina nossas emoções, transformando nossos sentimentos em amargura, porque é fruto falsificado do orgulho enfermiço. O orgulhoso, ele não admite que esteja enganado, mas acredita que está agindo corretamente. E o pior, ele sempre se acha que ele é a vítima, não o outro, né? Infelizmente, as discussões originadas no personalismo e no orgulho nos faz reviver o ser, né, que há 2000 anos atrás viveu e ainda não aprendeu. Jesus convidou a todos para a construção de uma sociedade justa e feliz e pedia: liberta-te de qualquer ressentimento, vivenciando a alegria do companheirismo. E propôs aos discípulos aturdidos e muitas vezes em discussões infrutíferas para averiguar qual deles era o melhor, a fim de mantê-los unidos no ministério abraçado. Graças a isso, o colégio orientado pelo Divino Mestre resistiu até onde foi possível a todas as injunções perigosas. E aquele que não teve resistência e delinguiu, retornou inúmeras vezes por séculos de aprendizagem, reabilitando-se perante o amor não amado, que o aguardou até o momento do reencontro libertador. Queridos amigos, ser espírita é certo que não nos torna anjos da noite para o dia. Aliás, né, nós sempre falamos que ser espírita, nós somos os maiores devedores, né? Mas nos dá condições para refletirmos na grandeza dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, que nos ensina a respeitar a quem não aprendemos a amar e a quem também ainda não aprenderam a nos amar. Mas podemos exercitar não desejando o mal e recordando, como diz Meili, Jesus sabe. Então, às vezes, nós perdemos um tempo precioso, né? Reclamamos, falamos dos outros, né? Comentamos aqui, comentamos ali. Se encontramos alguém na rua, muitas vezes, por bobagem, acabamos discutindo se alguém passa na nossa frente, seja na fila, né? Seja no trânsito, que essa lição venha bem a calhar no nosso coração, para que a gente mude as nossas atitudes, a começar pelo nosso próprio pensamento, vendo que o outro é sempre uma extensão de nós mesmos, e nós nunca sabemos os problemas que o outro carrega no coração, que a gente possa compreender que nesse momento de angústia por que passam as pessoas, sejamos nós a oferecer uma palavra de esperança, e oferecer a outra face pode ser essa parte de nós darmos a nossa contribuição para que o outro sinta a paz que Jesus nos ensinou a ter.
Ser espírita é ser mais do que qualquer outra coisa na vida, sabe? É fazer bem feito aquilo que nós temos aprendido. E nós vamos demonstrar dentro dos nossos lares, na rua, no comércio, onde nós estivermos, né? E que nós possamos ser exemplos, né? E falar, nossa, né? Fulano, depois que se tornou espírita, tem compreendido, parece que não revida mais, não discute mais, né? Tem uma vibração boa, é gostoso conversar com essa criatura. Então, que nós possamos ser exemplos, sim. E dar a outra face é a compreensão diante de uma situação de crueldade, muitas vezes. Muitas vezes, quando nós assistimos à televisão, que passa aqueles casos, né, tenebrosos, que a gente possa fazer como o nosso amigo nos ensinou. Vamos emitir um pensamento carinhoso, né? E quem nos deu essa informação, esse pedido, foi o nosso amigo Florial, que eu jamais esqueço disso. Todas as vezes, seja política, seja esses casos que aparecem na rua, né, de policiais, ou dos nossos irmãos que ainda não aprenderam, que a gente possa ter sempre um pensamento carinhoso. Se nós queremos um mundo melhor, que comecemos pelo nosso próprio coração. Então, amemos os nossos inimigos, os nossos desafios, outra face, para que o outro aprenda através das nossas atitudes e das nossas palavras. Que Jesus abençoe o nosso evangelho da noite e que seja sempre o nosso livro a passar esperança a todos os corações. Muita paz a todos. E nesse instante nós vamos passar para o Florial, para o Lorival, me perdoe, que vai nos conduzir pelas vibrações, a fim de que nós possamos doar os nossos sentimentos mais puros, mais sublimes, em benefício dos nossos irmãos. Muita paz a todos e muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Dilce. E assim, reforçando ainda mais os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e com alegria, fraternidade e amor sincero, abramos nossos corações para doarmos o que temos de melhor. Vibremos pela paz do mundo e no Brasil. Esperança, união e fraternidade. Vibremos por todos os governantes de nações, seja das pequenas ou das grandes aglomerações, sabedoria, respeito e boa vontade. Vibremos pela saúde de toda a humanidade, proteção, fé e esperança. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens que recebam atenção, mãos amigas e bons exemplos, a fim de lhes assegurar a condução reta perante a vida. Vibremos por todos os idosos, para que tenham o carinho e a atenção, principalmente de seus familiares. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos por todos os trabalhadores da área médica, da medicina, para que tenham proteção, amparo, fé, a solidariedade de seus familiares. Também vibremos pelos pesquisadores, pelos cientistas, para que encontrem o medicamento mais eficaz ou cada vez mais eficaz, para que a nossa saúde seja realmente sustentada. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de novas oportunidades, tanto quanto de dias melhores.
Vibremos pela expansão do Evangelho em todos os lares. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, para que perseverem no compromisso assumido com Jesus. E assim pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora, com muito amor e carinho, vamos envolver a Vera, que está encarregada da prece de agradecimento. E assim vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos juntos, reunidos em seu nome. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus. Rogamos a esses amigos que nos proteja, que nos envolva com muita paz. E em paz, vamos encerrar o Evangelho da noite dizendo: Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.